Todos acharam, queridos? Verso 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite, uma noite de celebração, e pedimos ao Senhor que nos revele, meu Pai, a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Precisamos compreender aquilo que é espiritual. Precisamos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite, que a tua graça e o teu amor nos alcance, que possamos sair daqui, meu Pai, com o nosso espírito vivificado, fortalecido, tal qual, Senhor, um carvão precisa, meu Deus, estar no meio do braseiro para permanecer aceso. Assim somos nós, se não estivermos contigo, meu Pai, porque o Senhor é um fogo consumidor, é um fogo, meu Pai, que aquece, Senhor, a chama da nossa vida nesse mundo, que nos dá um norte, que nos dá visão, que nos dá direção, meu Pai. E declaramos que não temos como viver nesse mundo, mas sem o teu amor em nós. Que o Senhor, meu Deus, se revele, é o que te pedimos em nome de Jesus. Durante essa semana, queridos, aconteceu um fato. Acredito que talvez a maior parte de vocês tenham visto circular na internet, nas redes sociais, um vídeo onde um cachorro estava nadando dentro de um lago. Paulo já sabe até o nome do cachorro aqui, diz que o cachorro é Fred. Sabe porque ele assistiu algumas vezes esse vídeo. E a dona começa a gritar o nome daquele cachorro ali, desesperada. O cachorro chega a sair de dentro do lago, mas depois ele volta e é abocanhado pelo jacaré. Teve gente que comentou, que chorou assistindo esse vídeo. Teve gente que se comoveu. Teve gente que ficou com raiva de quem estava assistindo a cena e não fez nada. Ficou incomodado com isso. Mas aquilo, queridos, me fez refletir muito sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Porque o que estava em jogo ali naquele vídeo que foi compartilhado era a vida de um cachorro, a vida de um animal. E como eu disse, muitos se indignaram, porque tinham muitas pessoas ali assistindo aquela cena. O cachorro chega a sair do lago e não apareceu ninguém que se preocupasse ali de uma forma mais séria com a vida daquele cachorro. Não teve ninguém que quis arriscar a sua vida para pular na água para buscar o cachorro. Não teve ninguém que quis nem chegar perto da beira do lago para tentar pegar o cachorro. E aqui a palavra de Deus nos traz a revelação de algo que é muito maior do que a nossa imaginação, do que a nossa emoção, do que os nossos sentimentos. Porque Jesus traz para a gente, queridos, a visão de uma cena que é muito pior do que você ver um cachorro sendo engolido por um jacaré. Você vê agora a visão de uma alma no inferno. Você vê a realidade que existe além do que os nossos olhos, que só enxergam o que a luz do sol pode nos revelar. O que a luz desse mundo, a luz feita pelos homens, pode nos revelar. Mas você agora pode enxergar qual seria o meu e o seu futuro depois dessa vida.
Estamos vivendo em um período terrível, sim. Estamos vivendo um período na sociedade onde a morte tem sido a vizinha de muitas pessoas, onde a morte tem batido em muitas casas. E veja, meus irmãos, quanto sofrimento estamos vivendo, partilhando, compartilhando, porque as pessoas estão morrendo nesse mundo. Talvez a maior parte das pessoas que nadam nesse lago despreocupadas nem imaginam o tamanho do jacaré que está do outro lado esperando eles. Vivem como se fossem animais sobre a face da terra. Em que sentido, pastor? Vivem para alimentar os seus sentidos. Vivem comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, fazendo planos, projetos, com sonhos, e se esquecem do principal. É que a vida não acaba depois da morte. Porque tem muita gente que quando acha que a vida já está difícil demais, quando acha que já não tem mais jeito, tem recorrido à morte, achando que na morte ele vai achar a solução para os seus problemas. Ele não compreende o que está do outro lado. Porque eu lhe digo que se aquele cachorro tivesse a capacidade de entender de um ser humano, jamais ele estaria dentro daquele lago nadando com aquele jacaré à solta. Se o ser humano pudesse ver a vida como Deus vê, talvez muitos seres humanos não andariam da forma que andam sobre a face da terra. Só que a grande revelação que nós temos nessa noite é que para mim e para você agora foi disponibilizada a oportunidade de ver como Deus vê. Um homem que viveu na face da terra não teve falta de nada, não sentiu as dores da vida, não sentiu maus tratos na vida, comeu bem todos os dias da sua vida, teve empregados para fazer todas as suas vontades. E a cena que Jesus mostra agora talvez vocês que estão me ouvindo nessa noite invejassem a vida desse homem. Talvez vocês que estão aqui nessa noite levaram a sua vida inteira com o propósito de talvez um dia chegar no patamar da vida desse homem. Talvez seja o sonho e desejo da maioria de vocês se tornarem ricos para ter a vida que esse homem tinha. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque tudo que aquele homem conquistou aqui na terra, a vida que ele conquistou aqui na terra, a vida que ele viveu aqui na terra, a vida que vocês estão desejando aqui na terra, ela vai continuar aqui na terra. Os bens vão continuar na terra. Só que o que espera do outro lado? A Bíblia mostra o desespero agora de uma alma clamando de dentro do fogo do inferno. E a Bíblia diz no verso 24, que aquele homem clamava: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda que esse Lázaro, que era mendigo, molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que desespero, irmãos. Não havia nessa alma, naquele lugar, para desejar apenas que alguém com o dedo molhado tocasse na sua língua, para que ele pudesse ter talvez um minuto de alívio da sua dor. Talvez isso fique mais claro para a gente quando a gente compreende o que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Porque não há nada mais importante para o homem ganhar nessa dimensão do que a sua salvação.
O problema é que se essa visão viesse para nós, se o céu se descortinasse sobre a nossa cabeça, e nós pudéssemos de fato ter uma visão agora real do inferno, como ficaria as nossas vidas depois de uma experiência dessa, se você soubesse que não haveria jeito para mim e para você? Como viveríamos sobre a face da terra, imaginando que não há nada que nós pudéssemos fazer para não ir para aquele lugar? Irmãos, isso é muito sério, porque a nossa imaginação nos engana. Nós confiamos às vezes muito na nossa imaginação, mas é só quando os problemas são reais é que nós descobrimos de fato as nossas reações. Tem gente que ouve essa palavra e talvez não esboce nenhum sentimento, nenhuma preocupação. Mas se você for no médico amanhã e ele te disser que você tem 30 dias de vida, você entra em desespero. Por quê? Porque aí a notícia agora parece ser mais real do que aquela que diz: aquela alma que não for salva por Jesus já estava destinada ao inferno. E o homem luta como ele pode, com todas as suas forças, com todos os seus bens, com todas as suas riquezas, para prolongar mais alguns dias aqui na terra, para evitar o inevitável. Porque ele entende que o perigo agora é real. Ele entende que a notícia que foi dada a ele tem fundamento na ciência. E ele acredita nisso. E ele entende que ele não quer ter aquele encontro indesejável que a ciência disse que ele vai ter. Mas quando a coisa vai para um plano espiritual, parece que às vezes nos tornamos incrédulos com essas notícias. Parece que ficamos imaginando. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou te dizer o que é. É porque quando você assiste o vídeo do cachorro, você se emociona. É porque se você visse o inferno com os seus olhos e visse a situação desse homem em desespero naquele lugar, e talvez tantas outras almas que estão ali sofrendo por toda a eternidade no fogo do inferno, você voltasse para esse mundo perturbado, com a sua mente perturbada, porque os seus sentidos foram sobrecarregados com uma realidade que a sua alma não pode suportar. Um desespero e uma angústia tão profunda que os seus sentidos seriam saturados de tanto medo, pavor. Assim como assistir o vídeo do cachorro nos emocionou, nos causou raiva e outros sentimentos mais. Mas não são os sentimentos que vão nos levar para o céu. Não são os sentimentos que vão produzir esperança em nossa vida. Não é aquilo que nós vemos. Porque, irmãos, observe. Aquele homem, quando se vê agora em tamanho desespero, ele faz uma proposta. E ele diz: olha, já que para mim não tem mais jeito, porque eu já estou aqui, eu ainda tenho lá na terra 5 irmãos que estão vivos. E para que eles não venham para onde eu estou, me faça pelo menos uma gentileza. Manda esse Lázaro lá, porque se Lázaro aparecer para eles e contar o que está acontecendo aqui, eles não vão querer vir para aqui e vão se arrepender. E Abraão diz: não, eles não vão se arrepender. Pelo que eles veem, não vão não. Porque lá eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não creem em Moisés e os profetas, ainda que eles vejam com os olhos um morto ressuscitar, eles podem se alegrar, eles podem achar aquilo fantástico, pode produzir qualquer tipo de sentimento nele. Mas se a palavra que é pregada em Moisés e os profetas não fortalece o espírito deles, não produz fé neles,
ainda que eles vejam a cena mais emocionante do mundo, não vai produzir nada na vida deles. Irmãos, teve muita gente que andou com Jesus, teve muita gente que se emocionou com os milagres de Jesus, mas nem todos foram discípulos, nem todos foram escolhidos, nem todos foram salvos. Nem todos aqueles irmãos que receberam um milagre da parte de Jesus escaparam do inferno. Se alegraram, adoraram provavelmente a Deus pela sua cura, ficaram super felizes pelo que aconteceu. Mas o fato de ter recebido um milagre extraordinário em suas vidas não foi o suficiente para que eles fossem salvos. Isso é bíblico. Você vê isso claramente nos leprosos. Jesus cura 10, 9 vai embora, 1 volta, e só esse que voltou foi que teve seus pecados perdoados. O resto seguiu sua vida, emocionado. Emoção não salva ninguém. Tem muita gente, e eu poderia tentar continuar o enredo dessa história, baseado no vídeo do jacaré e do cachorro, tentando lhe causar medo nessa noite, tentando fazer a sua imaginação agora continuar lá vendo essa cena no inferno. E você talvez saísse daqui com medo até de dormir hoje, de fechar os olhos e ver esse homem lá no inferno gritando. Mas esse medo não ia lhe salvar, porque nós somos salvos pela fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir. E o que é que você precisa ouvir para que produza fé? Você precisa entender, irmãos, nessa noite, que naquele dia que você estava naquele lago, que não tinha ninguém para lhe salvar, Jesus pulou ali para tirar você dali. Quando ninguém dava mais valor pela sua vida, quando não havia mais nada que pudesse ser feito, quando eu e você estávamos como ovelhas destinadas ao matadouro, para viver nesse lugar de tormento eternamente, a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu próprio corpo no meu e no seu lugar. Ele se entregou, mudo, calado, sem reclamar a morte, para resgatar a minha vida e a sua. Para que a gente um dia pudesse viver nesse mundo com a esperança de que no dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos poder chamar Ele de Pai. Que nós vamos viver eternamente com Ele em um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais enfermos para nós nos lamentarmos, um lugar onde a luz que vai iluminar os nossos olhos é o brilho do próprio Deus dentro da cidade. As pessoas que matam e roubam hoje por causa do ouro, a gente vai viver numa cidade pisando no ouro, porque o chão da cidade que eu vou morar é de ouro. E é nisso que eu tenho que me apegar, queridos. É que assim como Ele me amou, essa é a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem que salva o homem do pecado. É essa mensagem que não é uma mensagem emocional, não é uma mensagem que mexe com o meu sentimento, mas ela mexe com a minha razão, ela me traz conhecimento, ela me traz revelação, e eu posso compreender agora que todas as vezes que eu me reúno com a igreja para participarmos do culto ao Senhor, o seu Espírito está aqui presente. E porque Ele nos pediu, rememoramos constantemente a sua morte, relembrando a grandeza do seu amor, relembrando que se Ele foi capaz de aqui na terra nos entregar o seu corpo para morrer em nosso lugar,
certamente não nos dará com o seu Filho todas as demais coisas? Oh, se nós pudéssemos compreender com todo o nosso espírito a grandeza do amor de Deus. Não é um amor, queridos, como um amor que você tem por um amigo, que você gosta, que você ajuda. Não, irmãos. É um amor que é um amor disposto a dar a sua vida. Deus procurou um exemplo na face da terra para achar alguma coisa parecida com o amor dele. E o que ele achou mais próximo foi o amor de uma mãe por um filho. E quem é mãe sabe o que eu estou falando. Minha esposa chegou essa semana para mim, eu estava sentado, e aí ela disse: você viu o que aconteceu? Eu disse: não estava assistindo jornal esses dias não. Aconteceu um episódio que uma pessoa botou uma criança no elevador, a criança pulou e morreu. Eu disse: foi mesmo? Foi. Ela parou, olhou para mim. Foi? Eu disse: você não sentiu nada? Eu disse: eu não. E ela saiu, né? Espantada, porque eu não sentia a situação como ela sentiu. Mas depois eu entendi o que era. A Bíblia diz que 2 mulheres prostitutas que não queriam ter filhos, nenhuma das duas, engravidaram. E na noite uma se deitou sobre o seu filho e o matou, e trocou com o filho da outra que estava viva. E essas mulheres aparecem de manhã para o rei, que naquele tempo o rei também funcionava como juiz, para resolver a causa delas. E a briga era porque tinha 2 mulheres, um filho morto e um vivo. E tinha que descobrir agora quem era a mãe do que estava vivo. Não tinha DNA naquele tempo. E aí o rei disse: a solução aqui é simples. Pega a criança, corta ela no meio e dá metade a cada uma. A Bíblia diz que quando a mãe ouviu aquilo, quando ela ouviu dizer que ia cortar o filho dela no meio, ela disse: ei, para tudo. Eu perco a causa, eu perco a razão. Eu não quero mais ter razão, eu não quero mais ter direito. Pode deixar o menino vivo na mão dela, porque eu prefiro ver ele vivo na mão dela do que morto na minha. Sabe, queridos, às vezes nós seres humanos vivemos nessa terra e não entendemos, porque às vezes nós sofremos. Existe um inimigo que luta pela minha alma, tal qual aquelas 2 mulheres pleiteavam ali o direito de serem mães. Só que uma só queria ter o direito e o prazer de que, já que ela não tinha filho, ela queria agora também ver o filho da outra destruído. Eu concordo com essa sentença. Corta no meio e me dá a banda do filho dela. Espírito de Satanás que paira sobre a face da terra ainda. Ele tem um ódio do homem que você não imagina. Porque ele olha para o homem e ele vê agora o objeto do amor de Deus. O amor que um dia ele teve e perdeu. Porque agora sobre a vida dele, o que pesa é a expectativa da destruição, do juízo de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele está com pressa, porque ele sabe que tem pouco tempo. Mas quando Deus vê o diabo escravizando algum dos seus filhos, quando Deus vê o diabo atuando para querer destruir a vida de um dos seus filhos, quando esse filho abre a boca e clama pelo seu pai, ah, meu irmão, Deus desce do céu e revela mais uma vez o seu amor sobre a vida daquele ser humano. E quantas histórias de testemunhos nós não teríamos de pessoas que no dia da sua angústia, no dia da sua aflição, clamaram ao seu Deus e tiveram resposta. Se Ele não nos negou a sua própria vida, assim como uma mãe, em muitos casos está disposta. Eu já vi muitas vezes, irmãos. Às vezes a gente tem um filho que está internado, a gente vai fazer uma oração, você conversa, a mãe diz: eu queria que essa enfermidade fosse em mim. Se tivesse uma possibilidade de trocar, eu queria que meu filho saísse daqui e eu tomaria o lugar dele. Se esse foi o exemplo mais próximo que Deus achou,
imagine qual é a grandeza do amor de Deus. Que possamos, irmãos, compreender que nós não estamos aqui apenas para cumprir um ritual religioso. Não escolhemos uma religião como quem escolhe um time de futebol. Eu vou torcer por... Eu vou entrar nessa igreja porque é a igreja que está mais crescendo. Eu vou entrar nessa igreja porque essa igreja tem canal de televisão. Eu vou para essa religião porque os artistas agora estão nela. Tem gente que escolhe religião assim. Mas eu não quero lhe falar de religião. Eu quero lhe falar de uma verdade que os seus olhos não podem ver. Mas é uma verdade que está revelada nessa palavra. De que ela pode lhe dar confiança para você viver nesse mundo, crendo que tudo aqui é passageiro. Todas as coisas que você vê, todas as coisas que você pega, todas as coisas que você tem, tudo, absolutamente tudo isso é passageiro. Mas tem uma coisa que você não pode passar dessa vida sem conquistar, que é a sua salvação. E quando nós participamos do pão e participamos do vinho, nós dizemos a Ele que estamos em comunhão com Ele. E porque eu estou em comunhão com Ele, assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a Bíblia me garante que eu também vou ressuscitar. Para receber como herança uma vida eterna. O que é que eu venho fazer na igreja? O que é que eu espero de Deus? Quais são as minhas expectativas? O que é que eu espero da minha vida quando eu digo eu sou crente? O que é que eu espero da minha vida quando eu digo eu sou servo de Deus? Tem gente que espera só ter vantagem nesse mundo. Eu sou crente porque ser crente é como se eu tivesse um amuleto de sorte. Eu tenho um pé de coelho. Então agora eu preciso ser crente para tudo na minha vida dar certo. A Bíblia diz: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente sabe disso. A gente vê isso. Mas às vezes a gente vai se acostumando com a vida. A gente vai se acostumando com a rotina. A gente vai se acostumando com o dia a dia. E quando a gente para muitas vezes para olhar para nós mesmos, estamos tão atarefados. Estamos tão preocupados. Estamos tão ansiosos com muitas coisas desse mundo. Com tantas expectativas, com tantos sonhos, que nos esquecemos de que o nosso maior tesouro nessa terra se chama Jesus Cristo. Porque Ele é a única porta que me garante uma eternidade com Deus. Se eu pudesse compreender nessa noite, e se essa palavra puder entrar no meu e no seu espírito, nós teremos confiança diante de Deus, de que ainda que nós venhamos andar aqui nessa terra, pelo vale da sombra e da morte, a gente não vai temer mal nenhum, porque a gente vai ter a certeza, a segurança no nosso espírito de que Ele está conosco. Seus olhos vão lhe mostrar vale, seus olhos vão lhe mostrar sombra da morte, os olhos vão mostrar perigo, mas o espírito, a certeza, aquilo que você sabe, vai lhe dizer: confie, porque eu estou com você. Essa é a motivação maior e deve ser a profissão de fé de todo cristão. Em primeiro lugar, eu já entreguei a minha vida a Deus, para que Ele tome conta dela e me dê a vida dele. Depois, as outras coisas serão acrescentadas. Nessa noite, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos celebrar esse momento, um momento ímpar na vida da igreja. Mas com esse sentimento e com essa visão de que não estamos aqui apenas para cumprir uma cerimônia, mas estamos aqui porque compreendemos, porque entendemos que Deus nos amou primeiro, e que porque Ele nos amou, Ele nos deu a sua vida
E é por essa vida que nós celebramos e relembramos a sua morte e a sua ressurreição.